Eu tava... Falei com Deus lá, falei, Senhor, nem sei o que pregar hoje. Minha cabeça tá 1000 por hora. Cheia de... O que eu prego, Senhor? Aí ele me deu uma palavra dura lá no banheiro. Eu falei, então eu vou falar sobre isso. Eu só peço que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus... E eu fico feliz quando ele fala duramente, porque só um pai que ama corrige o filho como deve ser corrigido. Só um pai que ama fala não para um filho quando o filho está errado. O filho não entende. Vai brigar com a gente, vai falar que era melhor não ter nascido, vai falar que era melhor... Mas amém. Deus não está preocupado com o que eu vou falar com ele. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Aí entra o poder da intercessão. Eu vou falar um pouco da Silvana, que ela está aqui. Eu achei fantástico que a Silvana fez Foi de Deus que a Silvana fez. Um grupo. Ela fez um grupo de informação. Melhor do que se ela tivesse feito um grupo de oração. Porque o grupo de oração, ela está pedindo oração. Aí vai, a macumbeira vai orar, porque assim não tem amigos, ou nós, não temos só amigos de uma crença só, de um Deus só, né? Se a Sil pede, faz um grupo de oração, ia muita gente orar, uns para Maomé, outros para Baobé, outros para Deus, outros para entidade, outros para anjos, né? Aí, vamos supor que acontece coisa boa com eles. Foi, aí todo lá que tá lá. Foi Maomé é muito bom. Foi o Tu, foi o anjo, foi o canjo, foi o arcanjo, foi Deus. Deus não fez. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ele pode até fazer, mas ele não quer o reconhecimento, porque ele não divide sua glória com ninguém. Ela fez de informação do Edson. Aí cada um usa a sua fé do jeito que quiser. Nossa, coisa linda. Você leu o último de hoje? Da moça orando? Ela fez... Eu só pus um pouquinho. Eu falei, nossa... Ela é o quê? Eu acho que é a evangélica, da Jeová, eu acho. Testemunho de Jeová. Eu acho que ela é testemunha de Jeová. Então, aí eu acho interessante que Deus foi tão bom com ela, porque se ela pedisse um grupo de oração ali, é complicado. Não, ela pediu um grupo de informação. Aí tem uma moça que escreveu assim lá, eu nem sei porque eu estou nesse grupo. Foi a Silvana. Eu não conheço ninguém aqui. Ela não sabia da história. Isso, mas aí a Silvana escreveu, olha, para mim não ter que ficar informando cada um, e a Sil, eu acho que ela criou esse grupo depois que eu falei com ela. Sil, quando acontecem essas coisas, você tem que falar para mim que a gente entra em oração. Mas foi em seguida, criou um grupo. Porque não dá, todo mundo fica perguntando. Você não sabe para quem você responde. Eu nervosa com ele, a coisa piorando. Sil, como é que ele tá? Ele tá ruim. E aí você tem que falar com todo mundo? Aí eu falei, então, ele falou, é grupo. Então a Sil foi inteligente, ela fez um grupo de informação. Ali, cada um ora para quem acredita. Mas a gente acredita. Olha, eu acho que a Sil, não sei se ela vai me entender. Ou se alguém que ouvir esse áudio, não sei, esse vídeo, não sei se vai me entender. Grava mesmo que eu tenho que contar esse áudio com alguém. Mas eu estou despreocupado para onde o Edson vai. Eu só sei que ele não vai morrer. Ok? A outrora, se o Edson ficasse no hospital, eu saberia que possivelmente ele poderia morrer. Quando ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, estou falando que o anjo não é suficiente para me salvar, que Pedro não é suficiente para me salvar, que Maria não é suficiente para me salvar. Foi na quinta para sexta, né? Foi. Aí resolveu, foi na quinta, tarde para sexta.
podendo levar ele para outro. Então veja bem, eu sei no Deus que eu tenho crido. E Deus não endureceu o coração do Edson. Porque ruim é quando Deus endurece os nossos corações. Duro é quando Deus endurece os nossos corações. Não! Eu ouvi o áudio dele, eu aceito. Bem debilitado. Mas ele falou. E ele aceitou o único Deus. Ele não aceitou Maomé, ele não aceitou Adão, Eva, o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim. Não! Porque anjo, ele não pode fazer nada se não tiver autorização de Deus. Ninguém pode fazer nada se não tiver autorização de Deus. Só com a autorização de Deus pode ser feita alguma coisa. Isso é bom. Porque na minha vida, eu sei que só pode acontecer alguma coisa na minha vida se for com autorização. E na vida do Paulo, aí já não sei. Porque Deus não cuida do Paulo. Deus cuida daqueles que entregou a sua vida para ele. Deus cuida só daqueles que falam assim: Senhor, o Senhor é autossuficiente para cuidar da minha vida. Se eu falar que Deus é autossuficiente para cuidar da minha vida, o Paulo também é autossuficiente para cuidar da minha vida, o Pedro também, aí então a minha glória, segundo Deus, não é minha não, né? A glória de Deus ele não reparte com ninguém. Então da minha vida. Por isso que eu estava lá e ele falou duramente comigo. Ele falou: olha, feliz é aquele que eu permito que o coração não endureça. Triste é aqueles que eu endureço o coração. O que é endurecer o coração? Eu vou ler aqui um texto e vocês vão entender. Às vezes a pessoa não endurece o coração, mas endurece os olhos. Ela está vendo que está dando errado, mas ela fala, não. Ou ela fez alguma coisa, ou, mas não, isso daí pode ser coisa do mundo, também podia acontecer. Ela não vê Deus na vida dela ou trabalhando na vida dela, ela divide isso daí. Aí é porque Deus endureceu o coração dela. Ela não consegue enxergar Deus trabalhando na vida dela. Mesmo no caos, ok? Deus não trabalha na nossa vida só no âmbito da bênção, não. Deus trabalha na nossa vida, deixando a nossa vida às vezes no caos. Porque o importante para Deus que é? Qual é a importância para Deus, ô Silvana? No que Deus realmente se importa com a gente? A nossa obediência. Nossa obediência. Que Deus realmente se importa com a gente, Juan? A nossa vida após a saída dessa. Deus não está preocupado se você vai ficar rico, vai ficar pobre, se você vai ser feliz, vai sorrir hoje ou amanhã. Deus está preocupado que o que você está fazendo, ou está afastando você dele e indo por... Porque existem dois caminhos, ok? Pode falar que existem 10 mil caminhos. Aí é o problema de quem falar. Mas a Bíblia me orienta que existem dois caminhos. Um único Deus, o outro, todos os outros deuses. Ok? Pode ser qualquer outro Deus. Existem dois caminhos. Um que se leva só ao único Deus e o outro que se leva a todos os deuses. E esse que se leva a todos os deuses, você vai ter muita casa para morar depois. Mas é tudo no mesmo lugar, é o inferno. Deus é o único caminho, Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância, e a vida com Ele. Então, às vezes no caos, Ele te permite estar no caos, para você encontrar Ele, falar com Ele, pedir para Ele. Falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, o Senhor é autossuficiente para me alegrar. Eu não preciso, eu posso ter o que o meu coração almeja, mas eu não preciso ter para ser feliz. Eu sou feliz com o Senhor. Porque se o Senhor me dá isso, ou se eu adquirir isso, tanto que eu quero, se o Senhor não estiver comigo, eu estou triste. Agora, se eu não tiver isso e eu tenho o Senhor, eu estou feliz. Porque minha vida não acaba nesta terra. A minha vida não pode ser pautada nesta terra. As pessoas estão esperando o Messias, que vai reconstruir o templo pela terceira, quarta vez. E Cristo já veio e reconstruiu o templo. Ele reconstruiu mais do que o templo. Ele reconstruiu o templo em 3 dias e falou: vou para o Pai, vou preparar-vos
lugar. Na casa de meu pai há Há muitas moradas. e eu vou. Preparar Ele lugar. preparou um lugar para mim e para vocês. Vocês estão preocupados muito com a terra. Aí um grande sábio que eu preguei a semana passada diz o seguinte: procurei as coisas dias e noite e vi que tudo era. Por que era ilusão? Porque ele tinha perdido a verdadeira fonte da vida, que é Cristo. Não. Cristo é autossuficiente para fazer você sorrir. Amém? Então vamos lá. Vamos para a palavra. Diga aos israelitas que voltem e acampem. Voltem. Às vezes a gente tá muito lá na frente, a gente precisa voltar. A gente está muito aquém, a gente precisa voltar. A gente está se achando demais, a gente precisa voltar. Se a gente não voltar com as nossas pernas, sabe o que acontece? Se Deus te ama, Ele vai fazer você voltar. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um cachorro, o cachorro tá puxando você. Você quer ele perto de você, o que você faz? Puxa a coleira. Puxa. Machuca o cachorro, sabia? Mas é necessário. Se o cachorro fosse obediente e andasse do seu lado, não teria problema. Talvez você andaria até mais com o cachorro. Vamos dar um exemplo. Hoje eu não vou andar com a cachorra, não. Ela fica lá me empurrando. Eu tô com dor no braço hoje, eu não vou. A gente vai arrumar alguns motivos para não andar, porque a cachorra não é uma cachorra obediente. Se ela sabe andar, a gente anda do nosso lado, a gente até solta a coleira, porque sabe que ela é obediente. Então, se você não voltar, Deus vai ter que ir. Puxa. Aí vai doer, vai machucar. Machucou aqui, ó. Machucou. Volta, gente. Volta por livre espontânea vontade. Volta lá no primeiro amor. Volta lá quando você era moleque e tinha o maior prazer de falar com Deus. Volta lá que quando falava de Deus, você se animava. Volta lá, volta lá. Volta lá, Ele está lá te esperando. Ele não vai lá te buscar. Ele vai puxar. Ele está lá te esperando. Volta, volta lá. Volta. Gente, precisa voltar às vezes. Não deixa Deus puxar não, que puxa machuca. Volta lá. Diga aos israelitas que volte e acampem em frente de Pi. Minhas vistas tá boa, tá, gente? Acampe. Sabe o que Deus está falando? Espera. Acampamento é esperar. Volte e espera. Em frente de... amor, tá muito ruim aqui. Pega a sua Bíblia aí e acompanha. Você quer que eu leia? Não. Entre Migon e o Mar Vermelho. Ó. E o Mar Vermelho. Assim que o rei de Egito, assim que o rei do Egito pensar que os israelitas estão andando em rumo perdido no deserto. Espera. Aqui a Bíblia está falando sobre o Egito. O Egito, naquela época lá, era lugar de escravidão. Era escravidão. Espera. Deus está tirando você da escravidão. Deus está abrindo as portas. Espera. Deus está fazendo. Espera. Mas fala que foi Ele. Não fala que foi você, não. Espera. É Deus na sua vida. Não é o homem. É Deus na sua vida. Espera. Foi Ele que quando você saiu, Ele pôs você de volta. Espera. Deus ama você. E Deus não quer que você perca o quê? A salvação. Onde você está? 14... Êxodo 14? Êxodo 14, 4. Que os israelitas, que pense que os israelitas estão andando sem rumo. E perdido no deserto. Sabe o que ele está falando? Gente, os outros estão achando que você está todo perdido aí, que você já era. Você está todo sem jeito aí, Parece que você está sem rumo. Não, ele tá lá.
Quem está cuidando de você? Quem estava cuidando do povo ali? Agora eu não seja o faraó, hein, gente? Aí fala o 4, eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Quem fez isso? Foi o faraó? Meu Deus. O próprio Deus. Ele pôs teimosia no coração do faraó. Às vezes você está fazendo uma coisa lá e você está achando que está certo, porque eu estou certo, porque cara, é Deus que pôs teimosia no seu coração, sabe para quê? Quando Deus pôs teimosia no coração do faraó, quem sabe aqui o que aconteceu? Eu vou perguntar, sabe o que aconteceu com o faraó? Sabe não? Você sabe, Lídia? Você também não sabe não? Deus falou assim, ó, fica aqui, aguarde que eu deixei. E outra, A minha Bíblia fala, endurecerei o coração e do outra, faraó. e outra tradução, endurecerei o coração do faraó para que ele venha atrás para matar vocês, os israelitas. Você sabe o que aconteceu com o faraó? Ele foi castigado. Castigado. Você sabe o que aconteceu com o faraó, Juan? Não lembra? Muito bom. Você sabe o que aconteceu com o faraó? Ficou o quê? Mal. Mas com dor de cabeça? Ou dor na barriga? Gente, Ele ficou com o coração endurecido. Endurecido. Né? Ele só fazia maldade. Não falo, você fala. Eu vou falar uma coisa, hein? A Lídia tudo bem. A Radassa sabe. Agora vocês dois nasceram de um berço evangélico. Eu falo, você fala. Vocês nasceram aqui da palavra de Deus, cara. Você fala, né? Calma aí, Henrique. Você nasceu, cara. Segura. Fala, Não, Henrique. Radassa. O faraó morreu, ué. Deus matou o faraó afogado. Eu acho. Você não lembra do Mar Vermelho que abriu? O povo Primeiro ele passou. Ah, foi naquela da Primeiro ele do perdeu o mar. filho. Tá, eu acho Aqui que já tinha pior perdido. do que ele Aí morrer. depois ele morreu. Não, aqui ele já tinha perdido o Afogado. filho. Não, então, mas- Deus endureceu o coração dele 2 vezes. A primeira ele perdeu o filho. Ele perdeu o primogênito. Ele perdeu o reino, ele perdeu os exércitos, ele Não, ele perdeu morreu, mano. os Já animais, era. ele perdeu o filho e depois perdeu a vida. Deus tirou tudo dele. A gente fez. Deus tirou tudo dele. Se Deus endureceu o coração de vocês, Deus vai tirar tudo de vocês. Vai tirar família, filhos, relacionamento, futuro. Vai tirar tudo de vocês. Bom é aquele que Deus não endurece o coração. Primeiro Deus endureceu o coração dele. Se eu não me engano, endureceu 3 vezes o coração de Faraó. A Bíblia fala. Uma das vezes ele perdeu o filho. E depois ele perdeu tudo. E quem endureceu o coração do Faraó foi o próprio Deus. Às vezes a pessoa está na vida e a morte. Você fala para ela assim, aceita Jesus, ela fala, não quero. Já ouvi isso. Hã? Meu pai? Falou pra Não. sua mãe. Não falou para minha mãe, acho que não. Quem falou Foi o pastor foi a mãe do meu pai. A mãe E seu do pai vô falou. também. Mas Sua graças mãe. a Deus, pela misericórdia de Deus, eu fui lá. Ela falou para mim e para minha esposa. Eu aceito Jesus como o único suficiente. Ela tem até, a gente tem um testemunho, porque Eu ia lá no serviço, lá no hospital do Edson, falar isso com ele. Aí Deus falou, não, fala pelo áudio. Você está numa correria, às vezes não dá tempo, às vezes não te deixa entrar. Aí, se eu tivesse esperado, ele estava na UTI, nem ela podia mais falar com ele. Uhum. Deus esperou o Você tempo certo. obedeceu. Eu falei pra ele assim, sabe quem vai te ver? Ele falou, vai dizer, não se reza pra mim, ela reza. Ela vem. Se me reza pra mim, reza pra mim melhorar. Ele vai. Aí você mandou, quando você mandou o áudio, eu falei, ó, esse negócio de cirurgia que tem, não vai dar. Mas eu quero que você escute uma coisa. Ontem eu fiquei até 6 horas no serviço, das 11 às 6 Você horas vê da que tarde. coisa linda, ele sabe. A Ele emoção, precisava, parecia que ele precisava ouvir aquilo. parecia que ele precisava ouvir aquilo. Eu estou tranquilo. Porque Deus não endureceu o coração dele. Glória a Mas Deus. cuidado, gente. Não vacila não. Porque antes de tudo, se Deus endureceu o coração de você, é porque Deus quer tirar tudo de você. Então antes de Deus ficar de saco cheio e endurecer o coração de vocês,
Não divida a glória de Deus com Ninguém. ninguém. Não divida com anjo, não divida com arcanjo, não divida com querubim, não divida com serafim. Por quê? Mas não são de Deus? Quem fez eles? Deus. É Deus. Não divida com Paulo, com Maria, com João. Por quê? Quem fez Paulo, Maria e João? Deus. É Deus. Se ele tem poder de criar essas coisas, ele tem poder de qualquer. E Deus não está preocupado comigo na terra. Qual é a única preocupação que Deus tem com a gente na terra? Silvana, de novo. Qual é a única preocupação que Deus tem com a gente na terra? A nossa vida. E a gente... Salvação. Salvação. Cara, Deus vai ter que trabalhar para fazer você não perder a salvação. Ah, aceita logo. Mas não é aceitar, assim, eu aceito Jesus sobre a minha... no último ali, beleza. Mas e se Deus tira a vida depois? Aí você vai falar que foi Paulo que tirou de lá, foi João, foi Alberto que te aumentou seu salário, que foi Pedro que te arrumou um emprego? Não. Foi Deus. Depois que ele acha bom, Não agora já estou bom, por divide embora. a glória. Não divide a glória com Deus. Porque Deus não tira, mas Deus deixa tirar. E às vezes quem tira as bênçãos que Deus nos dá, somos nós mesmos. Duro foi o que Deus falou comigo no banheiro. Eu estou trazendo só uma pincelada aqui. Então não divide não. Seja autossuficiente com Deus. Se alegra com o Senhor. E o mais Ele Fará. amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de vocês. E eu amo minha neta. Vem com o vô. Vem com o vô. Ai, meu Deus. Vem com o seu vô. Ah, agora eu tô. Agora eu tô. Agora eu... Interessante. Deus. Mano, muito engraçado.